Paz do Senhor, igreja, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no texto de 2 Pedro, capítulo 1. Vamos ler do versículo 3 ao versículo 9. Quem achou, dá um amém, caloroso. Deixa eu abrir aqui no meu telefone também. Perdão, 1 Pedro não, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 9. Hoje a gente vai estar dando início a uma série de reflexões com o tema transformação. Amém? Como as pessoas mudam. É uma grande questão, né, quando pensamos em viver uma vida cristã que honra o Senhor. Amém? Vamos ler juntos? Vamos lá. O seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos por meio do conhecimento dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo, causado pelos maus desejos. Por essa razão, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, e estiverem crescendo isso. Todavia, amém. Vamos orar. Pai Santo, obrigado, Senhor. Porque estamos aqui na sua casa, o Senhor nos dá esse privilégio de cultuar a Ti, de adorar a Ti, de reconhecer as Suas obras. Senhor, antes vivíamos como cegos, não éramos sensíveis a Ti, não vivíamos sem perceber o Seu cuidado, o Seu amor, mas agora o Senhor nos chama para perto, de forma que as Suas obras têm sido cada vez mais claras em nossa vida. Louvamos o Seu nome por isso. É o que te dizemos, Senhor. Lhe pedimos, venha falar conosco através da Sua palavra, venha falar conosco por amor ao Seu Filho Jesus Cristo. Venha falar aos nossos corações. É o que lhe pedimos. Amém. 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 Vou precisar trocar. Gente, em algum momento da vida, não importa quem você seja, você chegou a uma conclusão assim: olha, eu preciso mudar, as coisas do jeito que estão não estão boas, né? Então eu preciso mudar, seja na minha saúde, seja na minha profissão, seja nos meus estudos, né? A gente adota aí uma dieta nova, a gente entra numa academia nova, né? A gente de alguma forma vai tentar gerar uma versão 2.0 de nós mesmos, não é isso? Todo quanto já viveram isso, ou estão vivendo essa fase, né? Isso é normal, né? E com isso, né, aí você começa, se você for para o lado da saúde, né, ou da profissão, você começa a pesquisar algumas coisas, né? O algoritmo começa a te empurrar um monte de coisa, pessoas que te prometem técnicas para tudo, transformação sobre tudo, e que em 40 dias você vai conseguir mudar, virar a chave da sua vida, e em 7 semanas você vai conseguir a transformação que você tanto precisa, né? Você começa a colocar o seu despertador para acordar às 5 da manhã todos os dias, que você leu aquele livro lá, que quem acorda às 5 da manhã consegue ser mais produtivo, consegue, ser mais efetivo no que precisa fazer, né? E você vai acreditando nisso até que a maioria de nós, né, que tentou mudar dessa forma, a gente percebe que não consegue se manter
por muito tempo nisso, né? Quantos já tentaram se reinventar de muitas formas e não durou muito tempo? Quantos? Né? Eu arrumei aqui na minha vida, né, uma lesão no meu joelho por causa do esporte que eu pratico. Tá brabo. Aí eu falei, não vou conseguir treinar jiu-jitsu por enquanto, mas vou começar a malhar. E, gente, eu odeio musculação. Assim, cada vez que a gente vai ficando mais velho, eu percebo que eu odeio muito isso. Sabe, eu estou naquela de toda segunda eu vou começar, sabe? Aí eu teve semana passada, eu falei, não, vou começar quinta-feira. Quarta-feira eu determinei isso, eu vou começar. E chegou na quinta de manhã, não sei quem lembra, fez um frio absurdo. Não, eu falei, o quê? Eu vou nada, vou malhar nada. Eu vou na sexta. Aí, sexta de manhã, não fez um frio absurdo, mas eu não tinha a menor vontade de ir, eu não vou nada. Eu tinha determinado isso, mas não consigo. Então, não consegui. A maioria de nós, a gente vai tentar algumas mudanças, sabe? Enormes, e não consegue por muito tempo. Sabe por quê? Não é a necessidade externa, às vezes, de você se cuidar. Não é isso. É porque a gente, na verdade, não consegue mudar por dentro. Temos até um pico de ânimo, mas depois tudo volta à mesma coisa. Tem um livro que vai ser uma base aí para o que a gente vai estar tratando nessa série, do Paul Tripp, que o título é Como as Pessoas Mudam. É um livraço. Né? E ele descreve algo que é muito urgente. Né? Eu achei muito interessante esse ponto, porque ele vai falar de cristãos que muitas vezes estão em igrejas saudáveis, conhecem a doutrina certa, né? Estão na igreja a cada domingo, mas a vida hoje, nesta semana, no agora, nunca muda. Nunca muda. Temos uma situação de cristãos que conhecem a Cristo, tanto que são cristãos, mas as suas vidas permanecem inativas. As suas vidas permanecem infrutuosas. Não há um crescimento real na maturidade, na fé, não há um desenvolvimento de relacionamentos saudáveis e, consequentemente, não há também uma transformação visível na vida desses cristãos. No texto que nós lemos, Pedro ele vai fazer um diagnóstico dizendo que aqueles que vivem assim estão cegos, vendo só o que está perto e esquecendo-se da purificação dos seus pecados passados, dos seus antigos pecados. E o Paul Tripp ele vai nomear essa dificuldade de aplicar o Evangelho no aqui e no agora, ele vai chamar assim como uma cegueira, que na verdade é uma lacuna do Evangelho. Por exemplo, a igreja tem sido muito bem sucedida em ensinar, em entender as realidades do Evangelho com relação ao nosso passado. Sabemos que os nossos pecados foram perdoados, não sabemos? Sabemos que a nossa história manchada, a nossa vida de pecado praticada, encontraram solução quando Jesus Cristo morreu na cruz. Sabemos que somos salvos unicamente pela fé, não sabemos? Sabemos também que há uma promessa de que nós viveremos na eternidade com Jesus, onde todos os nossos problemas, todos os nossos pecados chegarão à solução final. Não sabemos disso? Sabemos, né? Cremos nisso, né? Nos agarramos a essas verdades. Mas essa lacuna não está relacionada ao antes, não está relacionada ao depois. Ela está no meio, está no aqui e no agora. Muitos não sabem como o Evangelho muda a vida hoje. Muitos não sabem como o Evangelho muda a nossa vida no trabalho, no conflito, nos desentendimentos. Algumas perguntas para nos gerar essa reflexão. Se perguntasse para você, como você responderia? O que o Evangelho faz no aqui e agora? Como ele me ajuda na função de pai, de mãe, marido, esposa, profissional, como sendo membro do corpo de Cristo? Como o Evangelho me auxilia a reagir às dificuldades e a tomar decisões? Como o Evangelho me ajuda a projetar o meu futuro? Como o Evangelho me dá significado, me dá propósito,
como o Evangelho me conduz a tomar decisões, como o Evangelho me motiva, me dá alegria, como o Evangelho me leva ao serviço que presto a outras pessoas que muitas vezes não poderão retribuir aquilo. Qual é a razão dessa dificuldade? De termos clareza para responder essas perguntas. O que o apóstolo está tratando aqui é exatamente isso. A dificuldade não é simplesmente preguiça. A dificuldade não é, muitas vezes, falta de esforço. Tem pessoas que realmente se esforçam para conseguir isso. Mas a nossa dificuldade está relacionada à nossa cegueira. Isso porque a lacuna do Evangelho produz 3 tipos de cegueiras espirituais. Grave isso. A primeira cegueira é a cegueira de identidade. Não sabemos quem somos a partir do Evangelho. Nos definimos pelo que nós podemos produzir, nos definimos pelo que nós temos, nos definimos de acordo com o nosso sucesso ou com o nosso fracasso. Sabe? Então, não conseguimos ter a nossa identidade formada a partir do Evangelho. A segunda cegueira é a cegueira relacionada à provisão de Deus. Esquecemos que o próprio Cristo, que está vivo, está entre nós hoje, é a nossa força diária. Sabemos que as promessas de Deus não estão reservadas apenas para depois da morte ou para a vida eterna. Nós nos esquecemos, nós paramos de enxergar a mão de Deus nos sustentando a cada dia. Mesmo quando as lutas chegam, mesmo quando as alegrias chegam, nós começamos a viver como se Deus não estivesse envolvido em nossa história. Ele conta um exemplo de um casal que estava a ponto de se divorciar, mas o que estava sendo uma surpresa para todos. Por quê? O marido, ele era um teólogo de mão cheia, cara realmente diligente na teologia, diligente nos ministérios da igreja, um homem realmente que todo mundo olhava, olha, esse homem é cheio de Deus, e a mulher também, mulher comprometida. Ele fala assim, você tem ideia, em 30 anos eles só trocaram de igreja 3 vezes. 3 vezes. Né? Isso, para o nosso tempo, é incrível, né? Ele fala, olha, eles nunca tiveram no radar pastoral de um casal que pudesse ter problemas. Mas acontece que a cegueira relacionada à provisão de Deus foi tornando esse casal cada vez mais morto para Deus. Eles, quando começaram a contar a história deles para o Tripp, eles simplesmente não incluíam Deus em nada. Falavam da sua formação acadêmica, falavam da sua profissão, falavam das coisas que eles alcançavam, e ele observa dizendo, eu não vi Deus na história. Eles começaram sendo crentes, né, buscando o conhecimento de Deus, sendo instruídos, começaram a enxergar a sua história na vida prática, distante de Deus. A cegueira quanto à provisão de Deus em nossa vida diária. E a terceira cegueira é a cegueira quanto ao processo de Deus. Achamos que ser aceito por Deus é o fim da obra, quando é só o começo. E quando a vida aperta, a gente vai pensar, caramba, estou esquecido por Deus. O que está acontecendo, Deus, com a nossa relação? Porque tanta coisa difícil está acontecendo, quando, na verdade, Deus está exatamente ali conosco em cada momento difícil. E o grande alerta que temos é que quando há uma lacuna em nossa vida, quando só entendemos o Evangelho relacionado ao passado, aos nossos pecados cometidos, quando só pensamos no Evangelho com a certeza do futuro que teremos, mas quando não conseguimos aplicar o Evangelho no hoje, temos essa grande lacuna que nunca fica vazia. Ela funciona como se fosse um buraco na areia, sabe? Você pode fazer um buraco enorme, mas uma hora ou outra esse buraco será preenchido. Isso representa muito o buraco que fazemos no coração, quando essa lacuna existe. De uma hora ou outra, se Jesus não estiver preenchendo esse buraco no coração, uma outra coisa irá preencher. O coração não fica vazio por muito tempo. Então,
às vezes, a gente vai tentar preencher esse vazio, né, com mais regras, mais disciplinas, mais emoções, mais performance, e a gente ainda vai tratar todos esses pontos como sendo atitudes de fé, mas, na verdade, são apenas representações de um vazio, né, de um coração que não está colocando Jesus no centro e que não tem o Evangelho no centro de todas as coisas. Por isso, né, eu estou muito motivado para iniciar essa série, para refletir sobre transformação. Como podemos mudar? Como as pessoas, de fato, mudam? Não porque a gente quer aprender mais técnicas de sucesso ou técnicas de mudança de comportamento, mas porque, de fato, precisamos experimentar daquilo que Deus tem para a gente. E Ele diz que cuidará da gente. Ele vai falar que quando nós caminhamos com Jesus, confessamos a Jesus como nosso Salvador, nós recebemos uma nova vida para ser vivida. Existe uma promessa do Senhor que todas as boas obras que iremos praticar já foram preparadas por Deus antes da fundação do mundo. Como então podemos seguir aquilo que o Senhor tem para a gente? Como podemos nos abraçar a verdades que transformam não só o nosso comportamento, mas transformam o nosso coração? Sabe, o grande desafio é porque às vezes sabemos tanto, mas mudamos tão pouco, não é verdade? Vamos acumulando informações, estamos semanalmente na igreja, estamos nos pequenos grupos, estamos assistindo uma mensagem ali, lendo um livro aqui, mas a transformação, de fato, ela não ocorre. Então, vamos começar com esse texto de 2 Pedro, capítulo 1. Pedro aqui, ele está próximo do fim da sua vida. Ele está escrevendo a cristãos que corriam um sério risco, o mesmo risco que nós corremos hoje. Cristãos que talvez soubessem sobre tudo, mas que não estavam crescendo em nada. Amém? O apóstolo, então, ele não vai começar por uma lista de regras, mas ele vai começar por uma lembrança. Veja só, no versículo 3, visto como... Pode botar, por favor. A minha versão é NVI aqui, mas está diferente, não sei porquê. O seu divino poder... visto como, ali está o seu divino poder. O seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e a piedade. Por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por exemplo, na NAA, a gente vai ter aqui uma tradução falando que pelo poder de Deus nos foram concedidas, sabe, aquela forma traduzida ali, o seu divino poder nos deu tudo. Na NAA é traduzido, pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Na ARA, já vai dizer que, pelo divino poder, pelo poder de Deus, Ele nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Foram concedidas, têm sido doadas, né? Têm sido dadas, né? Nos deu tudo. Isso não se trata de uma conquista, sabe? Não se trata de uma elevação. Está falando de coisas que são doadas, não alcançadas simplesmente pelo esforço. Na época de Pedro, havia, naquela igreja, mestres prometendo um conhecimento espiritual superior, algo misterioso, né, reservado para poucos, que iria conduzir aqueles crentes a alguma experiência mística e misteriosa. Mas Pedro vai responder para eles assim: vocês já têm tudo. Vocês não precisam de uma novidade, você não precisa de um conhecimento de mistério, você não precisa de algo que está oculto. A palavra grega aqui utilizada, que foi traduzida, pode deixar o versículo, como conhecimento, ela vai ter uma abrangência mais profunda, no sentido assim, que é um conhecimento que penetra o coração, sabe? É um conhecimento que se conhece por dentro, sabe? É como quem conhece intimamente alguém,
Sabe quando você conhece tanta pessoa que você começa a prever as reações dela, você sabe do que ela vai gostar ou não, porque você conhece profundamente? Está falando que desse tipo, é um tipo de conhecimento que está dentro. E não foi isso que Deus prometeu? Que a nova aliança não seria apenas como leis escritas em tábuas de pedra, mas seriam leis que seriam impressas no coração. Seria a vontade de Deus sendo impressas no nosso interior. Parece haver uma conexão aqui. E veja, esse conhecimento que vem de dentro, esse conhecimento que sabemos o que é intimamente, né, ele vai se estender, né, a todas as coisas. Então, ele está dizendo assim, olha, o seu divino poder nos deu tudo. Ele não está dizendo, o seu divino poder nos deu algumas coisas, nos deu 90% do que necessitamos. Não, ele está falando, o seu divino poder nos deu tudo, como uma dádiva, como um presente, como um dom. O texto ainda, ele vai dizer que nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Olha só a elevação disso, gente. Isso significa que Cristo está pessoalmente envolvido em nos moldar à sua própria semelhança. Que Cristo está pessoalmente envolvido nos livrando da corrupção, das paixões desse mundo. Que temos um Salvador que se compromete pessoalmente conosco. Guarde esse ponto. Tudo que é necessário para a vida e a piedade nos foi dado como um dom, como uma dádiva. Mas uma pergunta permanece. Se isso é verdade, quantos creem que isso é verdade? Então não vai falar, a Bíblia está dizendo, lógico que eu creio, né? Mas se isso é verdade, por que tanta gente na igreja não muda? Pedro não está falando de pessoas que estão fora da igreja. Está falando para pessoas que estão dentro da igreja. Pedro está falando conosco, os de dentro. E Pedro, ele vai responder nos versículos seguintes, dizendo dessa maneira, versículo 4, agora acho que está igual, dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude e conhecimento. Então, na NAA aqui, a gente tem uma tradução que complementa a ideia do versículo 5, pode deixar o versículo 5, a NVI traduz, né? Por essa razão, essa NVI traduz por essa razão. Essa NVI aqui traduz por isso mesmo. A NAA vai falar por causa disso. Não apenas empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Olha como ela acrescenta um pouquinho mais de informação aqui, complementa as informações. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços. Uma outra versão, uma outra tradução, a Ara vai falar, por isso mesmo vós reunindo toda a vossa diligência. Então perceba, ele começa apontando para o que Cristo está fazendo. E quando ele aponta para o que Cristo está fazendo, ele fala, olha o que Cristo fez, então por esta razão, por conta disso, se esforce, se empenhe, haja com diligência. Isso muda tudo, gente. Repara como o texto está começando, olha, por esta razão, ou por isso mesmo. Ele não está dizendo, olha, apesar de tudo que Deus fez, agora se esforce. Apesar de tudo que Deus fez por você, agora tem a sua parte. Sabe, tente fazer algo. Não, ele não está falando isso. Ele está dizendo, olha, exatamente porque Deus já fez tudo, agora responda isso, seja diligente, se esforce. Irmãos, a diligência não vem antes do dom que recebemos,
A diligência vem depois daquilo que Deus nos oferta. E quando Ele nos concede isso, nós precisamos ter uma resposta a apresentar. E o que Pedro está pedindo aqui é algo que é muito sério, não é uma sugestão, mas é uma exigência clara. Quantos aqui já assinaram um contrato muito importante, seja um financiamento, seja uma compra de um imóvel, seja um contrato de sociedade? É comum, né? Você não precisa ser muito experiente para saber disso. Antes de assinar um contrato, o que você precisa fazer com muita atenção? Você precisa ler o contrato, né? Você precisa entender as minúcias daquele contrato, senão, provavelmente, você pode se dar muito mal. Né? Você tem que checar os detalhes. E é nessa seriedade que Pedro pede que a gente desenvolva a nossa vida espiritual. Então, a partir disso, a partir dessa ideia de diligência, né, de comprometimento, ele vai seguir com uma lista que eu digo a você com muita dificuldade, porque esse texto me traz sempre dificuldade quando eu olho para ele. Essa lista é aquilo que Deus exige da gente. É o que Deus espera de nós. E sem meio termo, gente. Sem amenizar as verdades de Deus aqui. O apóstolo está dizendo aqui, olha, com toda diligência, acrescente a fé, virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. Cadê? A fraternidade, o amor. Temos aqui, então, 7 elos que sustentam, que estão conectados um ao outro. A ideia aqui não é como se fosse de uma escada que você vai para o próximo degrau e aquela virtude fica para trás. Não, é como se fosse uma corrente. São elos que são conectados, que não podem se romper. Todos precisam estar operando juntos do início ao fim. E isso deve atingir a nossa vida. Nós estamos numa geração que despreza os imperativos, despreza a liderança, despreza aquela verdade assim, você tem que fazer assim porque isso é o correto. Nós somos a geração da pós-modernidade, cada um quer construir a sua verdade, cada um quer se agarrar nas suas próprias, nas suas próprias motivações. O que deveria ser um padrão a todos está sendo cada vez mais desconstruído, porque cada um quer seguir a sua própria história, baseada na sua própria verdade. E temos aqui um texto que está dizendo assim, olha, vocês precisam viver dessa forma. A grande tentação que temos é que a gente começa a reduzir essas verdades, né, por algo que é mais fácil medir. Olha, na verdade, o que Deus quer é que eu não frequente certos lugares, é que eu não faça determinadas coisas, sabe? Não fume, não beba, né, não fale palavrão. A gente vai reduzindo as verdades essenciais de Deus para a nossa vida a coisas que são mais fáceis de administrar. Pode botar o conjunto, versículos 6 e 7, por favor. Quando a gente olha esse conjunto de coisas, o que é mais fácil? A gente combinar todas elas na nossa vida prática ou começar a reduzir algumas verdades? Não, eu não posso beber porque assim eu vou ser mais santo. Eu não posso, Não posso, sei lá, não tem mais negócio de andar sem camisa, não é pecado, todo mundo sabe que não é pecado, mas sei lá, a gente vai reduzindo algumas verdades, porque colocar em prática isso aqui é que é realmente difícil, não é? Não é isso? Criar regras é muito mais fácil do que colocar em prática aquilo que deve ter a ver com o nosso caráter. É ou não é? E aqui fica uma pergunta que precisa doer na gente, de fato, precisa doer na gente, para que a gente possa ir adiante.
Bota o versículo 6, por favor. 6 e 7. Ah, já está. Então, 5 a 7. De 5 a 7. Por favor. Quando a gente olha esse conjunto de virtudes aqui, quantos aqui conseguem dizer, eu tenho tudo isso? Eu tenho essa medida todos os dias da minha vida. Eu coloco isso tudo em prática. Quantos? Ninguém? Ninguém. Gente, mas ser espiritual é ser isso aqui. O que a gente faz com isso? O que a gente faz com essa realidade? Temos um imperativo de como deveríamos ser e agir, como o nosso caráter deve se manifestar, e todos nós cristãos estamos admitindo que não conseguimos? Versículo 8, pode seguir. O apóstolo vai dizer, por quê? Se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na vida de vocês, elas impedirão que vocês sejam ineficazes e improdutivos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui temos a repetição da palavra novamente, conhecimento. A mesma palavra grega lá, no versículo 3, é utilizada aqui no versículo 8. O fruto nasce da mesma fonte. O fruto nasce a partir do dom que recebemos. O apóstolo Pedro vai avançar no versículo 9 fazendo um diagnóstico. Todavia, se alguém não as possui, está o quê? Só vê o que está, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Quantos míopes a gente tem aqui? Quantos tem miopia aqui? Ninguém. Cara, todo mundo, né? Com a calma, ficou até uma ofensa. Eu tenho, calma. Todo mundo tem. A imagem ser cego, ser míope, é exatamente essa palavra, o significado dessa palavra grega. Sabe, quantos aqui já tirou uma foto em que ficou tudo distorcido, fora de foco? O Ryan, com certeza. Ficou fora de foco, direcionado para o lugar errado. Quantos já teve essa experiência? Eu tiro sempre. Gente, quando eu vou passear, vocês devem ver, quem tem a Karen, as minhas fotos são incríveis, né? Karen tem um olhar fotográfico, e toda foto que ela tira fica maneira, impressionante, né? Aí vem as minhas fotos dela. Gente, eu sou uma negação, sabe? Ela olha, eu falei, não, você não, eu mesmo confesso, meu olhar fotográfico é terrível, sabe? É mais ou menos isso, sabe? Quando a gente enxerga as coisas, mas a gente só consegue ver aquilo que está perto, todo o resto fica desfocado, fica distorcido, a gente não consegue entender bem, sabe? A gente só consegue enxergar o que está bem na nossa frente, sabe? O boleto do mês, o cansaço, a frustração, sabe? As coisas que não mudam, mas a gente não consegue ver mais longe, a gente não consegue ver a cruz, a gente não consegue ver como Deus prova estar envolvido conosco a cada dia, a gente não consegue ver nada disso, a gente só vê aquilo que está muito perto. Muito perto. É disso que Pedro está falando. E repetindo, ele não está falando a incrédulos, porque quando a gente pensa sobre isso, para o incrédulo é fácil, ele está falando sobre a gente, os cristãos. E qual é a causa disso? Qual é a causa disso? De antemão, não é falta de esforço. Muitos de nós estamos procurando, sinceramente, ter uma vida que agrade a Deus. Estamos. Pedro, ele também não vai dizer que nós apenas esquecemos. Ele está dando um diagnóstico aqui. Ele está dizendo que estamos cegos. E você não vai ver um cego tentando se curar através do seu próprio esforço, usando mais força para conseguir chegar à cura. Nós somos cegos, espiritualmente cegos. Nós só conseguimos enxergar aquilo que está perto. Nós não conseguimos cumprir aquelas exigências de ter todos aqueles atributos ao mesmo tempo operando na nossa vida. Nós não conseguimos. Versículo 3 disse para a gente que fomos chamados
pela glória e virtude dele. Bota, por favor. O seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e a piedade. Porque por meio do conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Repare para quem está apontando aqui. Não é para a nossa virtude. Não é para o que somos capazes. Mas é sobre Jesus Cristo. Cristo, sim, viveu essa corrente com todos os elos funcionando da mesma forma, de modo abundante, apresentando todas essas características. Jesus Cristo conseguiu apresentar todas essas marcas até a morte de cruz. Jesus Cristo conseguiu amar até o fim. Jesus Cristo conseguiu ter domínio próprio. Jesus Cristo conseguiu ter perseverança. Jesus Cristo, Ele conserta onde nós rompemos o elo. Jesus Cristo é a rocha firme que podemos fincar os nossos pés, porque Ele se mantém reto, Ele se mantém virtuoso por nós. Por isso, o texto está dizendo que somos coparticipantes da natureza divina. Isso não é imitação à distância, gente. Não é só olhar Cristo, a história de Cristo à distância e tentar fazer igual. Não, Jesus Cristo está conosco, nós estamos unidos a Cristo, nós estamos recebendo do seu caráter, de dentro para fora. Você não vai conseguir produzir os 7 elos com todo o seu esforço, mas você pode, pela fé, os receber de dentro, através de Cristo Jesus. Ele, sim, cumpre isso tudo no nosso lugar. Então, algumas aplicações para a nossa vida. Para o nosso problema, eu comecei dizendo sobre a nossa cegueira de identidade. Lá na introdução a gente falou sobre isso. Não sabemos mais quem somos a partir do Evangelho. Sabe, como o Evangelho te dá uma nova identidade? A gente tem dificuldade de responder essa pergunta. Sabe, quantos de vocês já conheceu alguém, né, muito dedicado à sua profissão que se aposentou? Quantos? Esses dias eu vi a notícia de um lutador do UFC, um homem que teve uma carreira bem extensa, muitas lutas, né, nessa instituição. E o cara era conhecido assim, o cara era muito disciplinado, era muito correto na sua vida de atletismo, sabe? Um cara com a vida totalmente voltada para a alta performance do esporte dele. E tem uma cena muito lamentável dele, porque ele no aeroporto, naquele momento de revista, alguma coisa estava bloqueando a passagem dele, ele começa a ficar irado, ele tira a mochila e começa a falar para o guarda: você quer brigar comigo? Você quer sair na mão comigo? Vem que eu estou pronto para você, num momento de alto descontrole. Ele foi preso, né, e depois ele disse: eu soube como seguir minha vida como lutador, mas eu não estou sabendo como parar. Eu não sei mais quem eu sou. Eu não sei mais qual é o meu propósito. Sabe, a vida inteira dele foi aquilo, foi aquele cargo, foi o crachá, foi a rotina do trabalho, né, foi as atribuições, seja como pai, seja como mãe. A vida inteira foi isso. E quando isso acaba, sobra o quê? Um vazio. Sobra um vazio. Isso não acontece apenas para quem se aposenta, acontece toda vez que construímos a nossa identidade em alguém ou algo que não é Jesus Cristo. Construiremos um buraco no centro do nosso coração. E esse buraco não ficará vazio, outra coisa ocupará o lugar dele. Olha novamente o que vimos hoje no versículo 3. Fomos chamados pela glória e virtude dele. Não a nossa glória, mas pela glória dele. O Evangelho não te dá uma identidade nova para que você tenha que produzir. O Evangelho te dá uma identidade para você receber. E somente pela obra de Cristo, nós somos chamados de filhos amados.
não pelo que nós podemos fazer, não por quão religiosos e corretos dentro da ética cristã nós podemos nos tornar, mas por conta do que Cristo fez em nosso lugar. Um exercício que fica para a semana relacionado à cegueira de identidade é esse. Quando alguém te elogia, quando alguém te critica, a gente no grupo de discipulado, está acontecendo toda sexta-feira, vocês estão convidados. A gente falou sobre um livrinho, Ego Transformado, a gente tentou falar do livro em apenas um dia, um livrinho muito bacana, e a gente abordou um pouco esse ponto, né? Quando alguém elogia você, quando alguém te critica, o que sobe primeiro em você? Sabe, qual é a reação que você tem? É o seu orgulho que fica aflorado? Ou, com relação à crítica, a vergonha? Ou aquela postura de você se colocar na defensiva o tempo todo? Verdade que tanto orgulho quanto a vergonha, tanto orgulho quanto o sentimento de humilhação, eles têm a mesma raiz. Eles têm o mesmo problema de identidade. Quando tentamos construir uma identidade distante de Jesus Cristo. O que sobra na sua vida quando você retira o crachá? E não sobra mais nada. Ponto 2. A cegueira contra a provisão de Deus. A grande verdade é que as regras não transformam o coração. Quando nós esquecemos que o próprio Cristo está vivo em nós, comprometidos conosco, comprometidos com a gente no dia a dia, só sobra o nosso esforço diário. Sabe, quando a gente se esquece que nós somos vitoriosos pelo que Cristo fez, a gente começa a ter que acreditar muito em nós mesmos. Nós começamos a nos colocar como o Senhor da nossa própria história. Precisamos lembrar que Jesus está conosco. Não podemos tentar consertar as coisas, simplesmente seguindo mais e mais regras. Não podemos tentar manter a boa consciência diante de Deus, porque nós conseguimos acertar sempre. Não. Não é por disciplina, não é por esforço cada vez maior, mas é pela esperança que pode transformar o nosso coração. A esperança é o próprio Cristo Jesus. Quantos aqui já tentaram tapar uma rachadura na parede pintando? Não, todo mundo já fez isso, não? Sobe aquela tintinha, rachou e você vai lá e pinta, né? Funciona por um tempo, não é verdade? Funciona por um tempo. Mas depois o que vai acontecer? A rachadura sempre vai aparecer de novo. A tinta vai ceder, né? Aquela tinta plástica bem grossa, né? Você passa, vai ceder e a rachadura vai aparecer. Paulo sabia bem disso, nesse ponto. Paulo era fariseu. Ele diz, olha, eu guardava de forma perfeita a lei. Eu era irrepreensível. Mas depois de conhecer Cristo, ele mesmo vai escrever que ele considerava isso tudo como perda para poder ganhar a Cristo. Sabe, aquela rachadura que nunca foi tratada, Jesus pode tratar na sua vida. Sabe, a rachadura que existia na vida de Paulo, ele tentava se justificar pelo cumprimento das regras e da lei, ele encontrou solução final quando ele conheceu a Cristo Jesus. E isso é uma grande dádiva que o Senhor nos oferece. O texto hoje, ele mostra os 7 elos, não para que você tente produzir sozinho. Eles nascem a partir do pleno conhecimento de Cristo, que é a mesma fonte do dom que recebemos de Cristo. A provisão, então, não é o que a gente tem hoje para se agarrar, não é uma lista de regras, não é uma lista de virtudes, mas sim uma pessoa. Se você tem tentado, então, consertar as coisas do seu próprio jeito, desista disso. Você vai se cansar, você não vai ter resultado. Sabe, às vezes a coisa não é só relacionada à disciplina, a esforço cada vez maior. Nós somos cegos, nós nos esquecemos. Então, irmãos,
quando você viver a sua vida, reflita sobre isso essa semana, sabe? Como o Evangelho tem me dado segurança, como eu consigo enxergar a provisão de Deus, o envolvimento de Deus na minha vida hoje, das coisas mais simples às mais complexas. Como eu vejo Deus na minha história. Como eu consigo identificar Deus na minha história. Terceiro ponto. A terceira cegueira, né, que falamos lá no início, é que a gente começa a achar que seremos aceitos por Deus, e que ser aceito por Deus é simplesmente o fim de tudo. Sabe, confessei Jesus Cristo, agora sou aceito por Deus, e eu paro aqui. Mas quando nós encontramos com Cristo, esse é apenas o primeiro passo. Sabe, quando nos arrependemos, quando passamos pelas águas do batismo, apenas estamos dando os primeiros passos e precisamos continuar caminhando até que o Senhor venha. Precisamos continuar buscando, crescer no Senhor, crescer no conhecimento do Senhor. Quantos não vivem orando, Senhor, transforma a minha vida. Senhor, me dê sabedoria. Sabe, que eu tenho uma vida que honre a Ti. Mas esses mesmos não abrem as suas Bíblias. Esses mesmos não se dedicam a conhecer a Deus através das Escrituras. Irmãos, como que Deus vai trabalhar na sua vida? Se rejeitarmos aquilo que Ele escolheu como meio de se revelar para todos nós. Quando lemos a Bíblia, o Espírito Santo vai trabalhando em nosso coração, vai internalizando e transformando o nosso coração, e é disso que precisamos, amém? Sabe quando tem aquele terreno baldio? Lá do lado da minha casa tem um terreno lá que é vazio. Impressionante. Chega a gente lá, corta os matos, rapidinho, mas muito rapidamente, o que acontece? O matagal sobe, né? Se chover e fizer um sol bem quente no dia seguinte, é vitamina. Não, o troço vai lá, o mato cresce. É assim que é a nossa vida espiritual. Se a gente não estiver cultivando, se a gente não estiver tratando do solo, se a gente não estiver ativamente plantando aquilo que o Senhor tem para a gente através da sua palavra, outra coisa crescerá. Não será uma rosa bonita, não será um jardim lindo, será como um terreno baldio, cheio de mato, tudo ali confuso, tudo desordenado. A grande verdade é que a gente não decide de um dia para o outro esquecer o Evangelho. Né? Isso não tem lógica. Eu, como cristão, vou todo dia, ou vou chegar hoje, quero esquecer o Evangelho da minha vida. Mas, de alguma forma, a gente vai perdendo. Sabe, uma coisa que você aprendeu lá atrás. Não, eu tenho a frustração de não falar inglês. Eu lembro, mas eu com 18 anos, eu fiz lá um intensivo sinistro, 1 ano, já estava falando, já estava entendendo. Aí saí do curso que eu trabalhava já bastante, nunca mais olhei para o inglês, aí eu olho para trás, não lembro de nada. Sabe o que é isso? É amnésia, burrice, não é possível. Sabe? Aí quando você vai falar com um gringo, você começa a gritar com o gringo, né? Como se ele fosse surdo, mas na verdade você não está entendendo. Sabe? Aí você fica... Porque conforme a gente vai se distanciando dos fatos, das informações, a nossa mente vai se esquecendo, a gente vai acostumando, aquela verdade vai diminuindo cada vez mais, não é verdade? Não é isso? Da mesma forma é o Evangelho. Se não formos diligentes, esforçados em conservar aquilo que o Senhor nos deu, para nos manter maravilhados com aquilo que o Senhor nos deu, irmãos, o fogo vai se apagando. O fogo vai se apagando. Então, não escolha esse caminho. Sabe, o Senhor vai formar a gente através da leitura bíblica, através da oração, através do culto público, mas através da comunhão. Tem irmãos que pensam que estão em comunhão com a igreja porque vêm no domingo à noite. E não é só isso. Comunhão bíblica está relacionada ao compartilhar de vidas. Está relacionada a você buscar viver com o povo da fé, para o teu desenvolvimento e para que você seja instrumento na vida de outros. Não se engane, o fogo vai se apagando.
A visão crítica vai aumentando, o maravilhamento vai diminuindo, e você só consegue enxergar a deformidade. Por quê? Está distante da comunhão. Sabe, você está naquela fase que até vir no culto, domingo à noite, é uma grande coisa na tua vida. Nossa, olha como é que eu me esforço, eu fui no culto domingo. Isso é um grande problema, gente. Isso é um grande problema. Nossa igreja, ela tem algumas frentes. Culto público é a nossa reunião principal. Os pequenos grupos, né, é algo essencial para o desenvolvimento da nossa comunidade de fé. A gente, nesse ciclo, teve uma redução dos pequenos grupos, estamos apenas com um. E, assim, eu oro por isso, sabe? Abra o seu coração para receber os irmãos na sua casa, para fazer um ciclo. A gente cria esses ciclos, né, para não chegar e não tem data mais para sair, né? Ficar lá 10 anos o PG na casa do irmão, ele nunca soube como dizer que não queria mais. Né? A gente tenta evitar isso. Mas vocês também estão levando para o outro lado, de tipo assim, olha, completei a carreira, guardei a fé, encontro vocês no domingo. Sabe, não dá, gente. Tá, para os mais críticos vão falar, pastor, você está falando, ontem a gente foi num encontro lá, e falou, se o pastor não for no pequeno grupo, como é que vai falar? Aí você vai falar, pô, você não vai no pequeno grupo, como é que você quer mandar eu ir? Eu falei, tá, arruma 3 filhos na tua vida só para tu ver. Eu tenho um grande grupo em casa, Agora tem discipulado. Gente, vocês têm ideia, minha vida, até no discipulado da minha casa eu chego em cima da hora, sabe? Jesus do céu. Então, gente, comunhão não é só o que fazemos no domingo à noite. Comunhão é partilhar vida. E a gente, temos alguns pais aqui, os nossos filhos veem o que a gente faz. Quando nós valorizamos a igreja, quando nós valorizamos os irmãos que Deus colocou do nosso lado, os nossos filhos aprendem a valorizar também. Mas eles não vão aprender porque a gente tem aquele discurso moralista, né? Vá para a igreja, você tem que ser fiel, você tem que andar com as pessoas da igreja, que eles sim são boas companhias. Aí o filho anda, aí vê um comentando um pecadinho, o outro fala, mas você não conhece fulano, hein? Não, irmãos. A gente tem que andar junto. A gente tem que estar em comunhão, a gente, crente, andando com crente, sabe? E quando a gente faz isso de coração, os nossos filhos começam a ver o valor que a gente dá à comunidade, às pessoas, e eles não vão ser atraídos simplesmente por coisas que são atraentes no sentido de grandes eventos. Né? Hoje a gente tem o movimento evangélico caracterizado, né, por grandes igrejas que fazem grandes eventos o tempo todo, mas que carregam uma marca que adoece a muitos, porque as pessoas que estão nesses movimentos não são pastoreadas, não estão envolvidas na comunidade. Como eu falei com vocês, um amigo meu que vai numa grande igreja lá em Niterói, ele falou, olha, sabe por que você vai lá, cara? Vai lá para Niterói, não, achando um caminho para chamar ele, porque eu chego lá, ninguém me conhece, saio, ninguém me conhece, eu chego e saio, eu não sou incomodado. Gente, isso não é comunhão, gente. Isso não é comunhão. Comunhão é você aprender a lidar com a chatice dos irmãos, pecado, às vezes, né? É você valorizar as pessoas que Deus tem colocado do seu lado para você caminhar, crescendo em fé. Amém? Amém. Então, lá no início, né, a gente começou com essa dinâmica, né, falando de mudança, né? As propostas que existem, né? Mude em 20 dias, mude em 40 dias, assuma tal disciplina, acorde 5 da manhã e as coisas vão mudar. E a gente tem que admitir, a gente teve que admitir, ou ao menos eu admiti sozinho, não sei vocês, né, que eu não consigo fazer isso por muito tempo, não consigo ser tão disciplinado, não consigo levantar às 5 da manhã, já tem uma época, não consigo por muito tempo. Mas, aplicando as realidades espirituais, o Evangelho oferece outra coisa, não mais uma tentativa, mas um Salvador que já viveu por você e que cada elo do seu caráter vai estar sendo inundado no nosso interior através da sua presença. Não precisamos de mais um recomeço em nossa vida. Nós precisamos nos lembrar quem nos salvou. Nós precisamos aprofundar as nossas raízes no nosso Salvador
Jesus Cristo. Amém? Se coloque de pé para orarmos. Pai Santo, obrigado pela sua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, pelo Evangelho. Obrigado, Senhor, porque podemos confessar quem realmente somos. Olhamos para as suas exigências e podemos, com muita leveza, confessar. Não conseguimos cumprir isso tudo. Mas abrimos o nosso coração nesta noite para lhe pedir, faça a sua obra em nós, ó Pai. Faça a sua obra em nós. O texto de hoje está dizendo que temos tudo o que necessitamos para uma nova vida. Temos Cristo, nosso Senhor e Salvador. E pedimos, Senhor, venha abrir os nossos olhos, venha abrir o nosso coração para que a gente se agarre ao Evangelho e não se esqueça dessa mensagem tão maravilhosa. Pai Santo, que possamos experimentar de confiança, fortalecimento, alegria sem fim. Porque, afinal de contas, por causa de Jesus, nós fomos feitos seus filhos amados. Obrigado, Senhor, por esse ensino, que não diz que o Evangelho tem apenas a ver com o nosso passado, que tem a ver apenas com o nosso futuro, mas que o Evangelho tem a ver com o nosso presente. Venha nos transformar através do seu poder e da sua misericórdia. É o que lhe pedimos. Amém, Senhor.